Olá! Na disciplina de Enfermagem e Saúde da Criança, o tema da aula é doenças urinárias mais frequentes na infância. Agora, síndrome nefrótica. Ela é caracterizada por proteinúria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia e edema. Ou seja, diminuição de proteína no organismo. Quando se realiza exames, você acaba encontrando proteínas na urina. A hiperlipidemia, que é o aumento da taxa de lipídios no organismo, ou seja, de gordura, e o edema. É bem característico essa patologia, a síndrome nefrótica, as crianças apresentarem exatamente isso aqui na face, ó. Olhos, as pálpebras edemaciadas, tanto na criança, aqui é uma menina e aqui é um menino, tanto em uma criança quanto em outra, a região ocular está apresentando bem edemaciada, que é uma característica dessa patologia. Pode ser primária, essa doença pode ser primária ou secundária, quando associada a lesões glomerulares de etiologia presumida. Na infância, 90% dos casos são primários, tendo como faixa etária entre 2 e 6 anos, predominantemente do sexo masculino. Então, acomete mais os meninos do que as meninas. E aí, quais os sinais e sintomas que essa criança apresenta? O edema, que dá para vocês perceberem pela foto, o rosto a face bem edemaciada, o derrame pleural, a ascite, que é aquele abdômen bem distendido, a oligúria, que seria a presença de pouca diurese, a urina espumosa, a indisposição geral, que é aquela criança sonolenta, cansada, apática, a letargia, que é a lentidão, o desconforto abdominal, que a criança sente bastante, inclusive desconforto respiratório, a irritação e diarreia. E o tratamento consiste, como essa criança está apresentando problemas exatamente relacionados a rins, a gente tem que lembrar que uma das primeiras coisas que vai ser feito é uma dieta hipossódica, ou seja, diminuir a quantidade de sódio para que ela não tenha retenção de líquido e possa diminuir o edema. Vai ser administrado diuréticos, a vitamina D, cálcio. Como ela teve perda de albumina, que é uma proteína, então vai ser administrada albumina, além também de possivelmente o médico faça uma terapia com corticoides. E aí, quais os cuidados que a gente, como profissional de enfermagem, deve fazer? A orientação e o apoio familiar deve estar sempre presente, porque a família fica com bastante preocupado, bastante ansiosos pelo quadro que a criança apresenta. A orientação quanto à prevenção da infecção, a adequação da dieta, porque a criança não vai ter que ser uma dieta própria para a criança, alguns tipos de alimento vão ter que ser tirados dessa dieta. Isso gera bastante conflito de realidades para a família. O controle do peso, que deve ser diário, e aí a gente não fala só uma vez por dia, mas às vezes 2 ou 3 vezes ao dia. E adesão à terapia medicamentosa, que também para os pais fica bastante complicado o entendimento desses medicamentos que muitas das vezes eles já ouviram falar, mas em uso em adulto, não em criança. E aí nós temos a glomerulonefrite difusa aguda, que pode ser primária por ser um processo inflamatório de origem imunológica ou secundário a uma manifestação sistemática que acometeu os rins. Então, pode ser originário de uma imunológico ou algum problema que acometeu os rins. E aí, quais os sinais e sintomas? A insuficiência renal grave. Aí nós não estamos falando só de uma coisa de momento, mas nós estamos falando de um problema que já se tornou grave.
Inicialmente, a criança apresenta edema, fica bem parecido com essa imagem. A criança fica bem parecida realmente com essa imagem. Aí pode apresentar região periorbital, que é esse edema na face, a hipertensão arterial, a criança tem uma hipertensão, pode ser de leve a moderada, anorexia, que é a falta de apetite, sintomas urinários, como a urina turva ou escurecida, a disúria, oligúria, anúria, proteinúria, a cefaleia, que é uma queixa frequente, o desconforto abdominal, além do abdômen pode também ficar distendido, náuseas, vômitos, irritação, irritabilidade e letargia. E aí, qual vai ser os cuidados? O monitoramento rigoroso dessa criança deve ser feito para controle dos sinais vitais, pois ela está apresentando hipertensão, controle das frequências urinárias, das eliminações, controle da frequência respiratória, controle da frequência cardíaca também, além de controle da dieta, que tem que ser extremamente controlada, e do peso. A administração dos medicamentos deve ser controlada também com bastante rigor, deve ser feito controle hídrico dessa criança e a orientação, apoio aos pais, que com certeza ficam bastante ansiosos, bastante preocupados, bastante nervosos quanto à questão dessa patologia, ok? Espero vocês para a próxima aula.